Olá, boa noite a todos. O meu nome é Rita, para quem não me conhece. Eu sou médica e tenho esta página no Instagram já desde acho que 2019. É uma página dedicada a viagens e a partilhar viagens com consciência humanitária, e é isso também que eu tento fazer agora nesta nova série de lives que temos programado este mês de novembro e dezembro. Vão ser todas em português, e depois, possivelmente, depois iremos ter convidados internacionais, veremos como é que corre. E nestas lives eu vou trazer convidados muito especiais que partilham deste gosto por viagens com missão humanitária, como é o caso da Maria, e que vão partilhar convosco e comigo um pouco das suas experiências. E eu penso que é ótimo porque vocês podem interagir também no chat, colocar as vossas questões, se têm curiosidade, e é uma forma de todos viajarmos um pouco sem sair de casa. Uma vez que a pandemia ainda não acabou e que ainda não é fácil como era antes viajar. E então, hoje trazemos a Maria, a doutora Maria Teresa Couto, que é médica interna em medicina geral e familiar, em Sintra, é algarvia e, pelo seu currículo, adora viajar. Já fez Erasmus em Praga. Durante o seu percurso académico, teve também a fazer um estágio já no Brasil em Infecciologia e Medicina Tropical, e agora, durante o internato, em fevereiro de 2020, foi para o Brasil fazer um estágio nos cuidados de saúde primários numa favela do Brasil. E foi exatamente na altura em que começou a pandemia. E então é isso que ela vai partilhar connosco hoje. Obrigada por teres aceito o meu convite. Antes de mais... Obrigada eu, Rita, pelo convite. Portanto, eu sou nova nestas leads de lives do Instagram. Obrigada por me teres dado este espacinho para partilhar a minha experiência. Espero que seja enriquecedora para quem nos está a ouvir. Sim. Como muito bem disseste, eu já fiz o estágio, portanto foi em fevereiro de 2020. Portanto, a pandemia já tinha começado, embora parecesse uma realidade ainda muito longe, muito distante de nós. E, na verdade, quando eu ainda lá estava, já tinha havido os primeiros casos de infecção SARS-CoV-2 no Brasil. O primeiro dia em que houve casos em Portugal foi o dia em que eu cheguei do estágio. Portanto, a viagem de avião ainda praticamente, sei lá, 98% das pessoas não utilizava máscara. Portanto, como digo, parecia ainda tudo muito, muito distante, e assim de repente quando cheguei foi cair numa realidade totalmente à parte, nem tive tempo propriamente para digerir tudo aquilo que tinha vivido, vinha tão contente, tão alegre com tudo o que tinha vivido, e de repente vestir o escafandro, andar numa correria, imenso trabalho, enfim. Pois, porque eu lembro-me que nessa altura foi mais ou menos a altura do Carnaval, e nas notícias parecia que o Covid ainda não existia no Brasil, não é? Porque eles festejaram o Carnaval lá mesmo, eram multidões. Sim, portanto, eu também festejei o Carnaval. Na verdade, em parte, a escolha do mês de estágio, tenho que admitir que foi porque também acontecia o Carnaval no Rio de Janeiro nesse mês. O que foi ótimo, foi uma experiência espetacular ir assistir ao desfile de Carnaval no Sambódromo. Portanto, essa foi uma das experiências, além trabalho e além estágio, que tive a oportunidade de ter. Mas pronto, não sei se queres fazer alguma pergunta específica e vamos falando melhor. Sim, então vamos começar pelo início, pela preparação. O que é que te levou, além do Carnaval do Brasil, a decidir ir para uma favela fazer um estágio? Vou pensar nisso, porque não é uma pessoa, normalmente as pessoas pensam, é um sítio perigoso, é preciso alguma coragem para ir para um sítio desses. Sim, é verdade. Nesse aspecto, pronto, eu acho que parte de se ser corajoso e destemido também vem de algum espírito aventureiro, para além deste gosto em viajar.
mas tudo começou porque, tal como disseste no início, eu já tinha feito um estágio em infecciologia e medicina tropical, ainda na faculdade, portanto, no verão, entre o meu quinto para o sexto ano. Foi um intercâmbio clínico que fiz no Recife e, na altura, esse mês, fiquei alojada em casa de uma família de acolhimento. Essa família de acolhimento tinha também uma aluna de medicina, que é a Tatiana, não sei se nos está a ver, mas um beijinho enorme para ela. Pronto, ela também era aluna de medicina e o objetivo era, tal como era um intercâmbio, eu ir e depois ela também ter um mês de estágio num país que quiser. Nessa altura, nós falávamos muito, não é? Ainda éramos alunas, que especialidade é que gostaríamos de seguir, pronto, falávamos muito das realidades distintas entre Portugal e o Brasil e como tudo funcionava de maneira diferente em alguns aspectos. E na altura ela considerava cardiologia e eu já era uma apaixonada pela medicina geral e familiar e acho que até lhe transmiti um bocadinho esse bichinho, porque eu sempre gostei da medicina como um todo, não é? Não, eu sei que a medicina tem que ser compartimentalizada porque assim se exige a especificidade dos cuidados. Mas eu sempre gostei daquele conceito do médico de província, do João Semana, pronto. E nunca gostei de compartimentalizar muito a medicina, gosto de ver a pessoa como um todo e sempre adorei a abordagem da medicina geral familiar, até porque, pronto, a família é essencial no desenvolvimento saudável de qualquer indivíduo, pode ser motivo de destabilização e de doença e dolência também. Portanto, pronto, eu acho que lhe transmiti um bocadinho esse bichinho e ela acabou por, durante ainda a faculdade, fazer um estágio em Medicina de Família e Comunidade, que é o equivalente da especialidade de Medicina Geral Familiar no Brasil, e fê-lo no Rio de Janeiro. E adorou. E foi Então para medicina geral. acabou por escolher fazer a especialidade no Rio de Janeiro. Em relação a Portugal, portanto, a especialidade de Medicina Geral Familiar cá tem a duração de 4 anos, lá a Medicina de Família e Comunidade tem a duração apenas de 2 anos, então planeámos que, de alguma forma, naqueles 2 anos em que ela estava a fazer a especialidade, devíamos de tentar conseguir fazer eu um estágio lá e ela um estágio cá. Felizmente para mim, felizmente para ela, eu fiz em fevereiro de 2020 e ela já não conseguiu fazer o estágio, pronto. Pronto, e assim foi. Porquê fazer naquela zona? Pronto, essencialmente foi por causa disso, não é? Tinha a facilidade de ter lá esta colega e amiga que me facilitou imenso em termos dos contactos e de perceber minimamente que realidade é que ia encontrar, mas antes disto tudo, não é? Isto foi uma feliz coincidência, mas antes de tudo eu já tinha curiosidade em saber como é que seria trabalhar num contexto tão diferente e adverso. Portanto, já tinha anteriormente ouvido alguns relatos de outros colegas que também já tinham feito estágio assim, num contexto de favela, embora o mais frequente na nossa especialidade seja as pessoas irem para a favela da Rocinha, que é a mais conhecida. E então pronto, eu acabei por não me perguntem porquê, ou seja, não há propriamente uma justificação racional para alguém na sua plena consciência pensar em fazer um estágio numa favela, mas lá está, eu gosto de me pôr à prova e sair da minha zona de conforto e acho que nós estarmos perante situações que nos são tão distintas da nossa realidade faz-nos criar uma grande humildade e uma forma mais cada vez mais aberta de ter o mundo e cada vez mais tolerante. E também se criam relações que de outra forma não seriam tão próximas, como essa relação que criaste com a tua amiga, provavelmente, sei lá, se fosses num grupo ou assim, não seria a mesma coisa, não é? Se não fosses... Sim, sem dúvida. Portanto, eu fui sozinha, não havia mais nenhum colega português nesse mês, mas pronto, eu sabia que ia encontrar, portanto foi tranquilo. E como é que foi a preparação, em termos de, por exemplo, tu foste já com alojamento ou em termos de budget para o que ias, como é que calculaste mais ou menos? Em termos de segurança, ias para uma favela, tiveste algum receio ou não? Tomaste alguma precaução ou não? Como é que foi o processo de preparação?
Pronto, então, em termos curriculares em si, nós temos, ao longo dos 4 anos da especialidade, possibilidade de fazer alguns estágios opcionais. E pronto, a maior parte de nós, obviamente, que faz em contexto hospitalar e cuidados sanitários e cuidados da comunidade cá em Portugal, não é? Porque é o que nos dá mais jeito para a nossa especialidade, mas temos esta possibilidade de, devidamente bem justificado, e principalmente se os objetivos específicos forem algo que não podemos colmatar cá no nosso país, estes estágios são aceitos. E, portanto, eu fiz esta proposta ao internato da minha especialidade, que foi aceito, lá está, porque não havia nenhuma possibilidade de equivalente em Portugal que eu pudesse, portanto, fazer para adquirir as mesmas competências. E assim foi, portanto, fiz a proposta lá ao Centro de Saúde no Brasil, foi aceito e, portanto, iniciei o processo cá. Para qualquer estágio que tenha a duração de apenas 30 dias, não é preciso pedir visto, portanto, a maior parte dos países só exige visto se for duração de estadia superior a 30 dias. Portanto, não tive essa necessidade. Em termos de alojamento, obviamente tive uma grande vantagem, porque fiquei na casa dessa minha amiga. Portanto, na verdade, não sou a pessoa com mais experiência para vos dizer qual é que é o custo de vida em termos do alojamento lá, porque não tive essa questão. Tenho ideia que é assim, será mais ou menos semelhante em termos proporcionais, claro que lá está, o euro vale muito mais que o real, portanto isto dava aqui uma grande discussão, mas será mais ou menos proporcional ao que as pessoas no geral pagam cá por alojamento. Em termos de alimentação, eu acabava por almoçar sempre no centro de saúde, porque tinha um refeitório específico, pronto, se calhar contextualizando também um bocadinho, o centro de saúde fica na zona norte do Rio de Janeiro. Esse território, portanto, que eu designo por favela, na verdade é um território que se chama Manguinhos, mas sim, a maior parte dele é ocupado por favelas. E fica no morro? Fica lá em cima? Ou não? Bom, não é morro, portanto é mesmo norte do Rio de Janeiro, aquilo na verdade é bastante plano, portanto aquela ideia que a gente tem dos morros é um bocadinho mais para sul. Portanto, é aquela ideia tal qual como, sei lá, vemos nas novelas e nos filmes, não é? Portanto, casas inacabadas para não pagarem o imposto, portanto é só cimento e tijolo. Sem janelas, contentores assim no topo da casa para arrecadar a água da chuva, portanto é este o aspecto que se encontra, não é? Mas isto porque eu estava a dizer, que o centro de saúde estava inserido na Fundação Oswaldo Cruz, portanto o centro de saúde foi criado na década de 60 por parte da Escola Nacional de Saúde Pública para dar resposta, no fundo, aos grandes problemas e graves problemas de saúde pública do Rio de Janeiro. Então acaba por ser muita gente que lá circula, portanto não só as pessoas do centro de saúde como da Escola Nacional de Saúde Pública que iam a esse refeitório, portanto é uma coisa que cá não existe muito, não é? Os centros de saúde são tudo coisas mais pequeninas e não têm esta dimensão para ter tanta gente a circular no mesmo espaço. E dentro da Fundação Oswaldo Cruz há também uma série de outras instituições, empresas, entidades, faculdade, laboratórios de investigação, etc. Portanto, era um polo, apesar de tudo, bastante grande. Mas fora das muralhas do polo, dos muros, tínhamos logo a favela. Em termos de segurança, portanto, não vou dizer nenhuma novidade, não é? O Rio de Janeiro não é uma cidade segura. Há algumas zonas que obviamente são mais ricas, entre aspas, e que não são tão inseguras porque têm mais policiamento, mas tem que se andar sempre com cuidado, portanto eu nunca andava com relógios, nem brincos, portanto, nada de coisas visíveis que pudessem ser assim roubadas, portanto tinha imenso cuidado com tudo isso, tentava andar sempre a horas em que houvesse pessoas na rua, embora pronto, lá há sempre pessoas na rua. Claro, fartei-me de andar de Uber e esse tipo de coisas, não é? Porque não dá para andar tanto a pé tão facilmente como aqui.
Uhum. E depois, obviamente, que como era só um mês, o resto das refeições era sempre fora. Portanto, acho que em termos de restauração é muito semelhante a cá. E depois, obviamente, que acabava por fazer refeições mais leves, não é? Aquelas coisas de petiscar, as tapiocas na rua, portanto, estas coisas que é um bocadinho diferente de que se a pessoa viver lá muito tempo, não é? Às vezes também cozinhava, claro, mas era a minoria das vezes. E como é que é então o ambiente, como é que é trabalhar como médica no Rio de Janeiro? Eu imagino que as condições de saúde das populações seja completamente diferente, o tipo de motivo pelos quais procuram, como é que são os cuidados de saúde, como é que tu te sentiste lá a trabalhar como médica? Uhum. Olha, uma das principais diferenças é que cá os cuidados de saúde primários funcionam, quer dizer, à exceção das UCSPs, que é aquelas unidades dos utentes sem médico, todos os outros modelos organizacionais funcionam com uma lista de utentes, portanto, há médico de família, enfermeiro de família que tem a sua lista de utentes atribuída. Lá neste centro de saúde onde eu estive não funciona assim, e na verdade no Rio de Janeiro não funciona assim. Portanto, a distribuição é territorializada, cada equipa de saúde da família tem um território atribuído, e depois, obviamente, que prestam cuidados a muito mais população, não é? Porque a densidade populacional daquela região é imensa, portanto, só aquele território de Manguinhos tem mais do que 36 mil habitantes, para vocês terem uma ideia. E quantos médicos é que lá trabalhavam? Quantos médicos para essa população? Portanto, tínhamos, se não me engano, 7 equipas de saúde da família, mas isto neste centro de saúde. Havia mais clínicas da família para este território, embora eu não tivesse a oportunidade de conhecer. Mas cada equipa de saúde da família está previsto ser responsável por entre 3 mil e 4 mil habitantes, o que é imenso, não é? Se pensarmos que nós cá temos cada médico de família atribuído cerca de 1.900 utentes atualmente. E já é muito. É muito, mas a grande diferença é que, por exemplo, lá os enfermeiros têm consulta autónoma, portanto, nós cá temos consulta conexa com o médico em algumas valências, como a saúde infantil, saúde materna, diabetes, pronto. E o que é que significa ser consulta conexa? Primeiro vai a enfermagem, depois vai a consulta médica. Lá, por exemplo, imagina, em consultas de vigilância de saúde infantil e de gravidez, algumas consultas eram feitas apenas pela enfermeira da equipa. Quando é, pronto, só puramente vigilância, sei lá, verificar se está tudo bem nas análises, na ecografia. Os enfermeiros lá podem prescrever, que é uma coisa que cá não é possível, portanto a prescrição em Portugal é um ato médico. Acaba por aliviar um bocadinho o médico nesse aspecto. Em termos do que é que eu mais via, essencialmente a população é jovem, portanto não há muitos idosos, isso é uma realidade altamente contrastante com Portugal. Se pensarmos que a maior parte, se calhar, das nossas listas tem entre 20% a 25% de idosos é considerado mais do que 65 anos, para quem não sabe. Mas lá é para aí, sei lá, 10% de pessoas com mais de 65 anos. Portanto, isto demonstra o que é a taxa de sobrevivência, digamos assim, naqueles locais. Essencialmente, as causas de ir às consultas eram problemas cardiovasculares e respiratórios, que é muito à semelhança do que temos em Portugal. Embora o modelo organizacional seja diferente, porque cá nós temos muito mais consulta programada, portanto, que é ou programada pelo utente ou pelo médico, e as consultas de urgência são uma minoria. Lá é ao contrário, portanto, não há propriamente vigilância de diabéticos, vigilância de hipertensos, é quando os apanham, pode ser que depois consiga ter algum período de vigilância. Como era em Portugal antes também, não é? Pois, exatamente. E a maior parte das consultas são eles chamam de demanda espontânea, portanto, é no fundo a nossa doença aguda, a consulta de urgência. A maior parte das coisas que eu via era descompensações de hipertensos, descompensações de DPOCs, princípios de infarto, portanto, essencialmente imensa coisa cardiovascular. Depois tem uma coisa curiosa que isto há em muito poucos centros de saúde em Portugal, tinham eletrocardiograma, raio-x, ecógrafo,
e 2 salas de observação, uma de adulto e uma pediátrica. Portanto, isto cá nós não temos um doente que esteja muito mal e que aceda a um centro de saúde, vai diretamente para a urgência. Lá colocava em observação na sala de observação, no SO, um enfermeiro responsável, e a aguardar a chamada vaga zero. Portanto, tu tinha que pedir uma vaga para um hospital, portanto, iam a um programa informático, uma base de dados com os hospitais que tinham cama para os doentes irem, e então era o médico da equipa que requisitava essa vaga zero. Depois lá ia uma ambulância buscar este utente. Assim, de coisas diferentes em relação ao que temos cá. Portanto, obviamente também há muita patologia psiquiátrica, que também é uma realidade gigante no nosso país, mas se calhar não tanto ansiedade e depressão, mas também, só que vi coisas que nunca tinha, se calhar, visto cá, pelo menos não com tanta prevalência, que é a perturbação de stress pós-traumático. Portanto, é super prevalente, pessoas que foram vítima de conflitos armados, ou de conflitos por causa de drogas e tráfico, portanto, violência doméstica, enfim, olha, é um sem fim de coisas deste género, gravidezes indesejadas, abortos, coisas que correram mal, e nesse aspecto acabou por me marcar, porque cá não estava tão habituada a lidar com essa realidade, não é? Quer dizer, como é que se consegue dar a volta a esta situação e como profissional de saúde, como médico, dar resposta a uma situação que provavelmente é clínica, mas devido a uma situação social e comunitária, não é? Que se pode fazer para alterar. Era muito engraçado porque nós fazíamos as visitas domiciliárias, que está previsto, pronto, várias vezes por semana serem feitas. A componente comunitária da especialidade é muito maior do que cá em Portugal, portanto nós cá em Portugal fazemos domicílios, mas essencialmente por iniciativa e pedido do utente. Lá as visitas domiciliárias são realizadas proativamente. Como é que isto funciona? Eles têm dentro da equipa de saúde da família os chamados ACS, que são os agentes comunitários de saúde, que são, no fundo, pessoas que vivem naquela comunidade, mas que trabalham com o centro de saúde. Alguns deles fazem também trabalho administrativo de secretariado, mas o que fazem na maior parte do dia é circular na comunidade, portanto, na zona mais próxima de onde residem, a tentar perceber que problemas de saúde, por exemplo, patologias crónicas que tenham agudizado, novas grávidas na comunidade, portanto, pessoas que tenham falecido, e no fundo torna-se, faz com que o centro de saúde esteja muito mais próximo da comunidade por causa desta proatividade em ir procurar de facto o que lá se passa na favela. E isso era espetacular, portanto, sempre que saíamos para as visitas domiciliárias ia sempre o agente comunitário de saúde. Portanto, posso dizer que no primeiro dia que fiz visita domiciliária, não sabia que ia ter VDs nesse dia, então até estava de vestido. Pronto, calhou, porque estava sempre imenso calor e depois andava de bata, portanto, e de repente disseram que íamos fazer VDs e eu, ok, tudo bem, e de repente saímos e eu só via entulho, vidros cortados. Depois a minha colega, por acaso nesse primeiro dia até fui com a Tatiana, dizer-me, olha, ali é um ponto de tráfico, não olhes. Portanto, era este o clima, e eu a pensar, bem, se eu tiver que me atirar ao chão, se não... depois ela disse, pronto, estamos a passar aqui, estás a ver estes pinos, ferros muito grandes, isto é para a polícia quando cá vem fazer rusgas, não conseguir entrar. Depois começam os tiroteios. E eu disse, então, mas vocês já tiveram alguma situação dessas? E ela disse, habitualmente não, porque quando nós só vimos fazer as visitas domiciliárias quando a comunidade está calma, foi esta a expressão, só quando está tudo calmo. Portanto, os agentes comunitários avisam que está tudo calmo, então a equipa de saúde sai.
E eu olhava à minha volta e só pensava, bem, se eu não morro dos tiroteios, morro porque me atiro para o lado e vou cair neste entulho. Felizmente estava de ténis, portanto dava para fugir. Olhem, enfim, não é, não é a melhor sensação que alguém pode ter, mas apesar desta, lá está, desta história, senti-me sempre segura, nunca aconteceu nada, felizmente, não é? Também posso ter tido sorte, mas nunca me aconteceu nada. Eu acho que depois também se sente uma satisfação diferente, porque tu vês que é uma população que precisa mesmo. Não é que a portuguesa também não precise, mas claro que eles que no Brasil vivem numa. Têm diferenças muito maiores, não é? Têm dificuldades maiores, sociais, económicas e de saúde. Sentiste Uhum. isso? Sim, sem dúvida. Aliás, aquela zona do Rio de Janeiro tem um dos piores índices de desenvolvimento da cidade. Acaba por ter repercussões em todos os aspectos, não é? Menor literacia em saúde, mais dificuldades de compreensão de ensinamentos, na consulta, portanto, tinha dificuldades acrescidas. Para além disso, em termos económicos, era uma população muito carenciada. Pronto, obviamente, por exemplo, em termos de prescrição, nós consideramos sempre o custo de um fármaco antes de prescrever a um utente, não é? E isso faz parte da discussão do plano terapêutico. Se não faz, pronto, devia fazer, não é? Mas lá isso fazia sempre parte, porque, ou bem. Isso era uma grande vantagem, porque eles têm alguns fármacos, mesmo no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, portanto é o equivalente ao SNS, que são de dispensa gratuita. Existia farmácia no centro de saúde, portanto o doente podia sair diretamente da consulta com a prescrição médica e ir levantar a receita na farmácia, no mesmo local. Só que muito limitado em termos de fármacos. Portanto, por exemplo, em termos das estatinas, que é um medicamento utilizado para tratar o colesterol alto, que cá em Portugal temos imensas e diferentes potências, de acordo com o tipo de doente e do objetivo que tendemos a atingir. Lá a única que era gratuita era a simvastatina de 20, que é uma estatina, pronto, Baixa. fraquinha. Sim. E então, se a pessoa tivesse uma alteração dos lípidos que exigisse mais do que isto, tinha que ter uma prescrição, tal como nós passamos, para levantar numa farmácia comunitária. O problema é que a maior parte daquelas pessoas não têm possibilidade de comprar. E, portanto, era muito limitador nesse sentido a ação clínica, não é? Porque sabemos que depois, passado algum tempo, se calhar lá está, mais um a chegar com uma dor no peito, sugestiva de infarto e pronto. E como é que é? Por acaso tenho curiosidade, como é que eles veem o médico? A relação é afável? Eles sentem que os médicos são valorizados pela população local ou às vezes entram em conflito com os doentes? Ou a atitude, se calhar a atitude. O que é que sentiste nesse aspecto? Acho que, pronto, isso deve ser geral, não é? Em todo lado há doentes mais conflituosos e mais exigentes, mas sinceramente, se calhar 90% das pessoas que eu vi em consulta e no centro de saúde eram super agradecidas. E isso via-se principalmente quando fazíamos os domicílios, porque esta coisa de ser o médico, ser o enfermeiro, o clínico, no fundo, a ir a casa, não é? Demonstra a preocupação que existe em que aquelas pessoas estejam bem e que percebam que há alguém que está preocupado com a sua saúde e, para além da saúde, com a sua condição de vida. Eu acho que isso fazia com que as pessoas demonstrassem muita gratidão. Como disse, a população idosa é muito pouca portanto, no sítio onde eu estive. Mas por acaso tive a sorte de fazer 2 visitas domiciliárias a 2 octogenárias, que é extremamente caro, quer dizer, é muito pouca gente que vive até aos 80 anos naquele meio. E foi super giro porque elas acharam um piadão a ver uma médica portuguesa que se tinha lembrado de vir ali a vir à minha casa. Portanto, eles são muito, muito agradecidos às equipas de saúde pelos cuidados que prestam. E como disse, essa questão de ter os agentes comunitários de saúde a fazer essa ponte, eu acho que as pessoas
apesar de não valorizarem muito os cuidados de saúde. Eu acho que em Portugal a população em geral é muito mais preocupada com a sua saúde, mas apesar de tudo tinham a sensação de que havia ali alguém sempre a quem podiam recorrer. Isso é muito enriquecedor, sem dúvida. Exato. E agora, a parte boa, o que é que recomendas visitar no Brasil para quem queira ir? O que é que mais gostaste? O que é que visitaste? Olha, no fundo, pronto, para ser sincera, eu trabalhava muito, portanto, a maior parte do meu tempo foi efetivamente a trabalhar e foi tempo de estágio. Portanto, eu entrava todos os dias às 8 da manhã e saía entre as 5 e as 7, sempre a fazer-nos consulta, não é? Eu estava essencialmente a assistir, porque normalmente nestes estágios internacionais não temos idoneidade para fazer muita coisa. Sim. Pronto, mas sem ser a questão do trabalho, acabei por, lá está, eu já tinha ido ao Rio de Janeiro, mas acabei por conhecer muito mais do que tinha tido a oportunidade de conhecer na altura. Na minha opinião, é sem dúvida a cidade maravilhosa, como se costuma dizer e como é conhecida. Se realmente não fosse esta questão da insegurança e lá está, da pobreza que existe em algumas zonas, era uma cidade incrível. É uma cidade incrível, mas sem dúvida esse grande handicap. Lá está, fui novamente ao Pão de Açúcar, Cristo Rei, portanto, o Parque Lage, todos aqueles clichês de quem visita o Rio de Janeiro, né? As praias, Ipanema, Leblon, pronto. Mas depois, assim, de coisas mais diferentes que deu para fazer foi ir ao Carnaval no Sambódromo, não é? Como tinha dito, imensas rodas de samba e de carnaval na rua, portanto, como sabem, os brasileiros vivem imenso o carnaval e todos os dias havia um curso de gente a dançar e ouvir música e a festejar e todos mascarados. Portanto, aquilo não se limita a um dia. Realmente o carnaval lá são mesmo 3 dias. E isso é pouco, são mais, mas pronto, são mesmo muitos dias. Depois é a preparação, depois os dias Sim, pós. exato. Pronto. Depois quando acabam de viver uma, já estão prontos para a próxima festa. Portanto, é assim um espírito bem festivaleiro, bem festivo. Na verdade, isso foi das coisas que eu mais gostei, achei a experiência espetacular e acho que quem tiver a oportunidade de ir uma vez na vida assistir ao Carnaval do Rio de Janeiro no Sambódromo vale a pena. É uma festa que realmente dura a noite toda, eu já não sei bem, mas devo ter saído lá para aí às 8 da manhã, já era de dia. Mas pronto, uma coisa que me entristece é que realmente aquilo acaba e aqueles fatos vão todos para o lixo, não é? Que é uma realidade, lá está, o pós que a gente não vê, mas que acontece. É uma tristeza, não é? Mais lixo que se junta a este mundo, mas pronto. Depois, assim, de outras coisas, fiz trilhos, há trilhos muito bonitos, portanto, quem vê imagens do Rio de Janeiro vê fotos de pessoas tipo, penduradas numas pedras, pronto, fui aí. Lá está. Como disse, não tive muito tempo porque só tinha aos fins de semana e não deu para fazer muita coisa. Mas da outra vez, quando estive no Nordeste brasileiro, aí deu para fazer mais, porque lá está, era estágio, não era trabalho, era diferente, tinha mais tempo para conhecer. Mas aconselho tanto o Rio de Janeiro como o Nordeste brasileiro, são zonas mesmo muito, muito bonitas de visitar. Entre os dois, qual é que preferiste, se tivesses que dizer? São diferentes, não é? São belezas diferentes. Sim, é assim, acho que a ir, se calhar, só tendo a oportunidade de ir uma vez ao Brasil, diria para irem ao Rio de Janeiro. Mas tendo a oportunidade de ir outra vez e se calhar para um sítio não tão clichê como, sei lá, São Paulo, Florianópolis, assim,
Se calhar o Nordeste brasileiro é uma zona que vale a pena dar uma hipótese, porque realmente tem praias lindíssimas. Se pesquisarem Praia de Carneiros, é uma zona espetacular para fazer praia e para quem gosta de férias, de estar de papo com o ar, é bom. Embora é uma zona que tem muitos tubarões, portanto há que ter cuidado aí com os ataques de tubarões. Ai, sério? Eu não tinha ideia. Ok. Pronto, Maria, eu acho que, olha, eu adorei o teu testemunho. Foste muito detalhada, tive quase que deu para sentir que lá estávamos contigo. Não sei se alguém quer fazer alguma questão no chat, se quiserem, estejam à vontade. Nós já estamos a terminar aqui a nossa sessão. E então, Maria, tu queres nos contar alguns projetos para o futuro que tu tenhas em mente? Mais aventuras? Agora é um bocadinho complicado nós planearmos este tipo de coisas, mas Pois, sim, sem ser esta questão da limitação da pandemia, não é? Que estamos todos um bocadinho, estamos todos no mesmo barco. Agora, portanto, eu estou na fase final da especialidade, estou na fase final do internato, portanto, agora o foco é só esse, tentar sobreviver entre o trabalho e o estudo para o exame de saída da especialidade. Se quiserem saber mais sobre a minha experiência, obviamente, pronto, temos sempre o tempo limitado. Há mais coisas que não tive a oportunidade de falar, mas se quiserem ler sobre o assunto, eu já partilhei esta minha experiência num artigo no site da Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar. Se calhar a Rita depois pode participar. Há lá mais pormenores de coisas que eu falo que fiz durante o estágio. Para quem quiser fazer, portanto, se forem da área ou que por qualquer motivo queiram ir conhecer aquela zona, podem me contactar que eu posso partilhar os contactos sem problema nenhum. Muito obrigada, isso é muito generoso da tua parte. Eu acho que é sempre uma experiência incrível, mesmo para quem não é da área de medicina, ir fazer voluntariado a outras partes do mundo mais carenciadas, é sempre uma experiência super enriquecedora. Sim, quem quiser, portanto, quem gostar de trabalhar com outras populações, conhecer outras culturas, colaborar, por exemplo, com a população migrante, não é? Vivemos este flagelo das migrações em pleno século XXI. Quem quiser também tem sempre, e for da área, portanto, médica, obviamente estou-me a dirigir mais para colegas, mas pronto, voluntariado, há sempre imensas oportunidades que podemos fazer, mas quem quiser fazer voluntariado médico com migrantes também pode fazê-lo com a Médicos do Mundo. Eu também sou voluntária com a Médicos do Mundo, eles trabalham com a população migrante. Agora o último trabalho que temos tido é com os refugiados do Afeganistão, que Portugal recebeu e continua ainda a receber. Portanto, há sempre algo que podemos fazer para nos tirar da zona de conforto, e mesmo que não possamos viajar fisicamente, esses murros no estômago que outras realidades nos dão, às vezes estão mesmo ao nosso lado, e não custa assim tanto tirar um bocadinho da nossa semana, do nosso tempo para tentar ter um bocadinho mais noção realmente do que é o mundo fora da nossa bolha e da nossa caixinha. É isso mesmo, Maria. Olha, muito, muito obrigada. Foste extremamente inspiradora. Eu adorei ouvir-te. Espero que os nossos seguidores também tenham gostado de te ouvir. Obrigada. E eu deixo só uma nota que na próxima semana temos uma colega que vem partilhar a experiência dela num estágio que fez na Índia. E o tema é um médico na Índia. Portanto, se estiverem interessados, se gostaram deste tipo de conteúdo, voltem na próxima semana. E se quiserem saber mais sobre a experiência da Maria, sigam-na no Instagram e vejam o artigo que ela escreveu, que também está muito, muito interessante. É mais detalhado, mais para a parte médica, mas se tiverem curiosidade, deem uma olhadela. E obrigada, Maria. Obrigada, Rita, pelo convite. Olha, uma ótima semana
e muito boa sorte para o teu futuro. Obrigada, boa sorte para ti com estas sessões, espero que sejam um sucesso, que é super bom ouvir estas partilhas. Eu adorei a tua primeira com a Joana do Para Onde Obrigada. e espero que tenhas muito sucesso aqui neste teu novo projeto. Um beijinho grande. Muito obrigada. Um beijinho. Tchau, tchau. Boa noite. Beijinhos, boa noite. Tchau, tchau.